Hora da análise com Thaís Herédia. Thaís, o que esperar desta reunião? O presidente Lula falou umas coisas que não sei se ajuda, né? Em misturar tantos assuntos, ele falou durante essa entrevista coletiva na Indonésia, não tem assunto proibido, posso falar de Gaza, da Venezuela, Ucrânia. Assim, ajudar, acho que não vai ajudar, né? Não sei, boa tarde. Boa tarde, Naca. Boa tarde a todos. Essa é a grande pergunta, né? Qual será a prioridade do presidente Lula? Porque, assim, a sinalização... Por que nós estamos falando, gente, em hipótese? Porque não há uma confirmação oficial. De quem? Do Trump, sobre essa reunião. A agenda oficial de Donald Trump não contém Lula. E aí, eu acho que isso é uma sinalização de dizer, olha, o nosso encontro vai ser tão casual quanto aquele nos bastidores da ONU. Pode ser essa uma leitura? Porque quando a reunião tem um caráter oficial, isso, assim como foi a do Mauro Vieira com Marco Rubio, por exemplo, isso já acomoda a liturgia de um encontro bilateral entre dois presidentes que têm um problema a resolver. Tá certo? Então, a primeira coisa que me chama a atenção é o fato de, até agora, a reunião não estar oficializada na agenda de Trump. A Mariana Janjacman estava dizendo agora há pouco, isso não significa que a reunião não vai acontecer, mas ela pode ter um tom bem mais casual. Se ela tem um tom bem mais casual, e como o Trump é imprevisível, ele pode transformar o que seria um encontro casual numa conversa de meia hora, enfim, né? We never know, só saberemos quando a coisa acontecer. Mas diante dessa coisa imprevisível, né, é que fica a pergunta, qual será a prioridade de Lula? Ele sabe que a prioridade dos empresários, com quem Geraldo Alckmin, por exemplo, nunca parou de falar, pelo contrário, as conversas continuam e muitas, arrumar algum jeito de suspender a tarifa de 40% a mais, porque os 10% vão ficar, né? Os 40% a mais é que estão ferindo. Então, assim, duas coisas que precisam acontecer urgentemente. Uma é tentar alguma suspensão, como ele fez com a China, enquanto a gente estiver negociando, suspende. Se não der para ser isso, então aumenta a lista de exceção, tira a carne e o café. A carne já ganhou um outro aspecto à briga, né? Porque Trump está querendo ajudar a Argentina, está comprando briga com o próprio produtor de gado nos Estados Unidos. Então, ele pode olhar para a carne brasileira com essa ideia que ele criou na cabeça dele, né, de que a importação é ruim para o mercado americano, a importação da carne brasileira. Ele citou o Brasil quando ele respondeu aos produtores, né? Falou, vocês estão bem... Vocês estão bem por causa da tarifa. Então, aqui já foi colocado... O que ele fala sobre carne e café? Sobre carne ele fala isso, sobre café ele diz, poxa, está mais caro o café, né? Então, se vai ser um encontro casual, e tudo indica que vai ser, quanto mais assertivo Lula for, e o Lula é um político super experiente, ele é um cara carismático, ele é um sujeito que sabe conversar com qualquer pessoa, ele pega, ele encosta, ele faz piada, né? Ele fez isso com o Trump, fez isso depois. Ninguém tira isso do Lula, independentemente se você gosta, vota nele, você não pode tirar do Lula essa competência política que ele tem. Não é à toa que ele... por causa do discurso dele na resposta a Trump, recuperou a popularidade. Ele não fez nada. Ele só criou um discurso consistente. E ele é bom nisso, né? O que o Brasil fez? Nada, o Brasil não fez nada, pelo contrário, né? O Brasil ficou quieto esperando a poeira baixar. Os empresários agiram, os senadores agiram, mas o governo mesmo não fez nada. O que sobrou da ação do governo? Claro que fez, gente, fez nos bastidores e tal, mas do presidente Lula sobrou à espera. E ele acertou. Mas foi o discurso dele que deu a ele esse ganho de popularidade. Então, a minha única preocupação, que é um ponto que a gente vem trazendo aqui faz tempo, é qual é a estratégia do governo para lidar. E o momento desse encontro não poderia ser o pior. É uma pena, porque com esse movimento de Trump aqui na América Latina, manda o porta-aviões mais letal do mundo, sanciona o Gustavo Petro,
com teses totalmente absurdas, continua assassinando pessoas em barcos que ninguém sabe quem são, o que estavam fazendo e ninguém consegue fazer nada, enfim. Então, nesse clima, o Lula vai ter que ter a habilidade de botar a relação do Brasil com os Estados Unidos numa bolha. Circunscrever o nosso a conversa. Exato, numa bolha. Porque, assim, dependendo do que ele quiser, por isso que a pergunta aqui da Tarja é qual é a prioridade dele? Qual é a prioridade real do Lula? Ele quer quebrar um gelo, ele quer firmar um canal direto com o Trump, ele quer fazer a defesa do produtor brasileiro, ele vai conseguir fazer isso tudo ao mesmo tempo, ele vai querer se posicionar, por exemplo, ele insiste em dizer, ele respondendo ao Américo Martins, dizendo, a tese não para de pé porque a gente tem déficit com os Estados Unidos. Não faz a menor diferença para o Trump, esquece, são 10 segundos de fala que não vão fazer diferença nenhuma, ou 30, né, que não vão fazer diferença nenhuma. Então, a gente está aqui na expectativa por esse encontro realmente acontecer e a minha curiosidade, o meu interesse é saber, no final das contas, qual foi a prioridade de Lula nesse encontro. E, Thaís, saindo dessa história que vai ter capítulos interessantíssimos durante o fim de semana, te convido a acompanhar a cobertura especial da CNN Brasil nesse fim de semana, porque eu estou de plantão também. Thaís, hoje o ministro Fernando Haddad disse uma frase forte. Ele disse que prefere gastar mais a ser caloteiro, fazendo uma menção, obviamente, a Paulo Guedes e a história dos precatórios que o ministro, com bastante frequência, volta a citar. Dar calote está errado, mas também descumprir a meta fiscal está errado. Tem que escolher. Não tem que escolher. Eu ouvi seu comentário até no 360, eu achei muito bom quando você disse assim, isso não pode ser uma escolha, não é uma escolha razoável, né? Não é razoável essa comparação entre ser caloteiro e ser gastador, né? Mas, Naka, como a gente vem falando aqui há algumas semanas já, o ministro da Fazenda, a gente não pode mais enxergá-lo como ministro da Fazenda. Nós temos que enxergá-lo como uma peça de campanha eleitoral da reeleição do presidente Lula, né? Quem sabe até um candidato? Quem sabe até um candidato? Eu já começo a ouvir isso, hein? Eu já começo a ouvir isso entre empresários, cientistas políticos, né, identificando ali uma mudança no comportamento do ministro. Já faz algumas semanas que a gente aqui no Money chamou a atenção, acabou o ministro da Fazenda. Agora ele é uma peça de campanha, ele está total em modo campanha. Então, essa fala dele, ela casa com esse papel que ele resolveu assumir, e também com essa, vamos dizer assim, essa forma de se expressar de apenas culpar os outros, né? Ele vai continuar culpando os outros, e ele culpa o calote que sobrou para ele. Ele parou de falar que são 90 bilhões de reais, ele falava assim, eu paguei 90 bilhões de reais, porque o economista Samuel Pessoa fez um estudo e provou por A mais B que não foram 90 bilhões, foram 30. Né? E sim, foi uma coisa errada. Agora, o governo que teve que pagar o calote é o mesmo governo que apoiou a proposta de emenda à Constituição que escalona o pagamento dos precatórios. Então, essa fala do ministro só reforça... E foi a primeira vez que a gente ouviu que ele fala assim, eu prefiro ser gastador, sim, né? Porque ele reconhece ali, parece, exato, aqui. Exato. Uhum. Mas é mais um elemento do tom de campanha eleitoral há um ano da eleição. Não tem nem pudor mais, né? Se pode, se não pode fazer campanha. Já está todo mundo full, né? Vamos ver como é que a autoridade eleitoral vai lidar com isso. Mas, de qualquer forma... me parece uma coisa deslocada, mas deslocada do ponto de vista da autoridade da economia. Sim, do cargo dele, do né? cargo dele, mas totalmente em linha com o papel que ele resolveu assumir. É sinal do momento que a gente vive, né? Exatamente. Eles só pensam naquilo, eles só pensam nas eleições. É verdade. Thaís Herédia, obrigado. Obrigada, bom plantão. Obrigado. Vou ver você de casa. Tá bom. Beijo, Thaís. Beijo.